Eu queria primeiro fazer uma referência ao Leleco. É a segunda audiência pública que o Sindicato de Engenheiros participa, o tema moradia, ou participação popular na organização das políticas públicas. Leleco e Padre João, essa dupla, tem sido fundamental para poder organizar o movimento social, o movimento popular, a luta pela moradia, a luta por políticas públicas em Minas Gerais e no país. Padre João, com a sua atuação na Câmara Federal, Leleco aqui, tem sido dois companheiros extremamente importantes num momento tão difícil. Eu ainda não ouvi nenhuma referência aqui hoje de um fato extremamente importante que acontece no mundo e que reflete no mundo inteiro, que é acontecido na França e que reflete no mundo inteiro, que é a capacidade de se juntar em momentos tão adversos para dar respostas eficazes, como foi a luta eleitoral na França travada ontem, quando todos os segmentos democráticos, populares e comprometidos com a vida, contra a barbárie, contra a extrema-direita, se unificaram naquela vitória que é um passo na luta política, mas que coloca um dique para frear o avanço da extrema-direita no mundo. Então, eu queria fazer essa referência aqui e dizer que ela seja um espelho para nós, demonstrando o que é preciso fazer nesse ano eleitoral no país, nesse ano eleitoral em Minas Gerais e nos municípios brasileiros, na escolha dos prefeitos e dos vereadores. E vou dizer o porquê disso no final da minha fala aqui, quando eu entrar mais especificamente na questão da autogestão e na luta pela moradia. A luta pela moradia ela não é de hoje, ela não é privilégio de quem está nessa sala. Ela é a continuidade de uma luta tão árdua, tão antiga, e a autogestão é espelhada na luta da solidariedade, do juntar gente, do construir junto, do aprender junto, do realizar junto, e com essa prática solidária de construir uma sociedade mais justa, mais solidária, e os benefícios que essa juntança traz para o empreendimento, para o evento que se pretende, seja ele no campo político, seja ele no campo da execução específica da engenharia, da arquitetura ou da recuperação do ser humano, recuperação da sociedade, na luta pela moradia e na luta do seu teto, do seu alento, para, a partir daí, construção da sua família, dos seus entes queridos, mas de trazer dignidade, uma vida social em comunidade e que seja capaz de resgatar as necessidades mínimas do ser humano, da moradia e das políticas públicas, seja de saúde, seja de educação, etc. A autogestão ela é uma ferramenta, ela é um instrumento, ela não se esgota em si. Ela é um processo em que você junta as pessoas, no sentido de juntar, de se solidarizar, de estar construindo junto a capacidade de entender o mundo, que o mundo não é para poucos, o mundo é para a sociedade, o mundo é para todos aqueles que constroem a riqueza do mundo, e que essa riqueza precisa ser dividida. Eu acho que essa que é a grande vantagem da autogestão. É como você consegue fazer as pessoas perceberem que a vida não é só botar a cabeça debaixo de uma casa, de uma moradia, sair do relento, sair da condição subhumana, às vezes, do aluguel, da extorsão do aluguel, mas sair, sobretudo, da rua, para muitos que não têm moradia, mas, sobretudo, de construir essa sociedade. E como é que isso acontece? Quando a gente vai se juntando, seja para comprar o terreno, seja para obrigar o poder público, a partir da organização, da pressão, para que essas políticas públicas sejam implementadas e obrigar o poder público a assumir compromisso, é que a gente percebe uma coisa fundamental na vida de cada um: ser cidadão. Ser um agente político das transformações que a sociedade exige. E aí não adianta a gente ter aqui dois brilhantes deputados, um federal, um estadual, se nós não tivermos para eles a base de sustentação de levar a política pública em cada local.
Eu queria fazer aqui uma referência. A Leninha, que gosta de ser chamada de Helena, e com razão, que o nome da gente é a coisa mais preciosa que a gente tem, principalmente na preservação do nome, que ela faz isso há tantos anos na sua luta, é que ela fala que engenheiro é a coisa mais rara que tem. E eu queria fazer um destaque aqui na presença de três... Social, mas nem sempre é só o social, mas é a vida que ele assume para ele na solidariedade da construção da cidadania. Eu quero fazer referência aqui a dois diretores do Sindicato de Engenheiros, o Sheiston e o Vicente. Vicente, que foi extremamente perseguido no Vale do Aço, na luta por políticas públicas e desafiadoras da construção da cidadania no Vale do Aço, lá em Ipatinga, que acompanhou de perto a política pública de moradia, e que aí o Saulo Manuel é a grande referência nossa naquela região. Queria fazer referência ao Macedo, que é ex-diretor do Sindicato de Engenheiros, que ainda tem cabelo, mas todos brancos, mas presente na luta, dedicado, sempre junto conosco. Mas eu queria fazer uma homenagem a um outro engenheiro aqui. Esse importantíssimo no assunto específico que nós estamos tratando, que é o caso Medeiros. O Medeiros é um dos principais precursor da política de autogestão na cidade de Belo Horizonte, no município de Belo Horizonte, e que levou essa experiência para o país e para outras cidades de Minas Gerais. O Medeiros nunca saiu dessa luta. Medeiros é sinônimo de gestão pública de habitação, da política de habitação, mas é sinônimo da autogestão também na implementação disso aqui em Belo Horizonte, uma política tão vitoriosa. E eu também sou o quinto engenheiro aqui presente, com uma história pessoal de abraçar a luta da moradia, e eu acho que tem um valor enorme, que é quando nós, engenheiros, normalmente de classe média, tem a compreensão do seu papel de cidadão e que abraça a luta, esse casamento ele é eterno. Basta ver a história de cada um aqui, que nós vamos estar sempre nessa luta, porque nós acreditamos que ela é necessária ser travada. Nós não estamos ali em alguns momentos tristes da luta de moradia, que é quando a pessoa é contemplada pela moradia. E, a partir daí, ela passa a ser um ex-lutador da luta de moradia. E nós temos muitos exemplos disso. Essa é uma realidade. E é muito doloroso para nós, porque a luta ela é permanente. Nós temos uma fábrica de 100 casas nesse país, porque a política ela é excludente. A política de moradia, ela exclui o pobre, ela exclui aquela parcela mais expressiva da população que mais sofre, seja pela moradia, seja pela creche, seja pelo posto de saúde, seja pelos bens básicos que o ser humano necessita. Essa é uma situação concreta, real, e que nós temos que lutar por isso. Então, engenheiros que abraçam a luta e que têm compromisso com a sociedade, esses são imprescindíveis. E é assim que nós trazemos a mensagem do Sindicato de Engenheiros, com uma história de luta antiga, basta ver as cabeças brancas, mas que, sobretudo, do compromisso. Trago o abraço do presidente Murilo Valadares, que dispensa a apresentação, trago o abraço de toda a diretoria do Sindicato de Engenheiros, para dizer que não é um abraço formal, é um abraço de abraçar a luta, de estar solidário com a política de moradia nesse país, com a política da autogestão, que nós sabemos da importância dela, já decantada, falada pela Evanisa, falada pela Helena, falada pela nossa companheira de Maria Célia, e todos aqueles que aqui estão, porque é o compromisso de cada um. É o compromisso de construir uma sociedade justa, solidária, e que nós possamos bater no peito e dizer: nós estamos enfrentando o que tem de mais retrógrado. Esse ano é momento de enfrentar essa política asquerosa, de exclusão, de preconceito, de querer privilegiar quem já tem privilégio demais. É assim que nós temos, uma política truculenta. E é preciso a gente ter a competência política de criar condições para que nós restabeleçamos em Belo Horizonte uma política do Patrus, do Célio, do Pimentel, de todos os prefeitos que abraçaram e que conseguem perceber que a luta pela moradia é uma inversão de prioridades, o grande slogan do Patrus, em 1993. Nós estamos falando de 21 anos, 31 anos. 31 anos. Isso é muito tempo
para a gente perder aquilo que nós construímos. O Medeiros não tinha nem a barriga e nem os cabelos brancos, assim como eu naquela época. Mas nós já estávamos envolvidos e o nosso compromisso aqui é de resgatar a importância da autogestão, mas é resgatar, sobretudo, a consciência política de que é preciso fazer política, construir políticas públicas que seja solidária com o povo de Minas Gerais, com o povo pobre desse país, que o presidente Lula começa o resgate daquilo que foi destruído em 4 anos. E que nós temos o compromisso de resgatar em Belo Horizonte as políticas mais avançadas que nós ajudamos a construir. Viva o movimento popular, viva a autogestão, estamos juntos, Sindicato de Engenheiros presente com todos vocês. Muito obrigado. Parabéns, Leleco.